Olá, meus amigos, muito boa tarde, obrigado pelo carinho da sua audiência, seja bem-vindo, está no ar aqui o Baixada Esporte. Estamos ao vivo para todo o litoral paulista, ao vivo também para a internet, falamos para o Brasil e para o mundo inteiro. Eu quero agradecer demais o carinho da audiência, não só aqui na região da Baixada, mas principalmente aos santistas espalhados pelo mundo que acompanham o nosso Baixada Esporte através da internet. Tem rodada no Brasileirão, falar do Santos que joga amanhã contra o Inter de Porto Alegre. Toda a rodada vai ser discutida aqui, abordada, com muitos detalhes e informações, mas o destaque inicial do programa é essa manchete que eu coloco na tela agora. Sindicato dos Atletas de São Paulo ameaça ir à justiça e pedir a paralisação do Campeonato Brasileiro. Isto em função da Covid-19. Daqui a pouco, a gente volta com toda a nossa equipe para debatermos a rodada e assuntos importantes, como esse aí, ó, a Covid e muita gente achando, não dá para ter futebol, não é seguro nem para os jogadores. A gente volta já. Muito bem, esse é o destaque do programa de hoje. O Sindicato dos Atletas do Estado de São Paulo promete ir à justiça para paralisar o Campeonato Brasileiro, porque entende que, apesar dos protocolos, não há segurança total em termos da Covid-19 para os jogadores de futebol profissional. Ao meu lado está o comentarista Alessandro Nunes Bortolomazzi. Tudo bem, Alessandro? Boa tarde. Boa tarde, Edson. Boa tarde, amigos do Baixada Esporte. Vamos repercutir muito nessa notícia que você deu na abertura do programa, do Sindicato dos Atletas pedirem na justiça para que o Campeonato Brasileiro seja paralisado. A gente vem observando que, e ontem eu falei isso aqui no programa, que a Covid-19 está sendo tratada pela CBF, assim como está sendo tratada pelo governo federal. Igualzinho. Hoje eu li uma notícia que São Paulo, a capital, está chegando já àquela fase de, imunidade por rebanho. Por quê? Porque mais de 25% da população já foi infectada. E nós vamos chegar a 40%. Quando chegar a 40%, o vírus não começa a não circular mais como circulava. E é isso que o governo federal está esperando e é isso que a CBF parece que está esperando. Vamos contaminar de rebanho. Depois que todos os jogadores do futebol brasileiro estiverem contaminados, não tem problema nenhum mais. Já contaminou todo mundo, né? O vírus não circula mais. Então vamos contaminar por rebanho. Porque ontem foram 18 do CSA, mais 8 ou 9 do Goiás, mais 12 do Vila Nova e assim vai. Mais 3 do Corinthians... E assim vai. Ou seja, vai ser a contaminação por rebanho, todos os jogadores contaminados, segue o futebol. Só que para isso morreram 105 já. 105 mil no Brasil. Para que a gente tenha uma contaminação por rebanho, 105 mil vidas foram perdidas. Meu caro Aníbal Gomes, o nosso comentarista conosco também. Muito boa tarde, Aníbal. Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde, Edson. Boa tarde, o Alessandro. Edson, antes de mais nada, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe jogar cartas para ler o futuro? Não. Não, porque quando você abriu o programa, eu ia pedir, após o meu bom dia, e bom dia a todos, e bom dia ao Marcelinho aí, bom dia a toda a equipe técnica, eu ia pedir, Edson, posso falar uma coisa fora de qualquer assunto que você fosse perguntar para mim? Eu ia dizer, eu sou contra os campeonatos continuarem. E justamente você entrou com esse assunto que eu queria justamente focalizar. Quando é que esse pessoal vai aprender que o vírus está vivo, que o vírus não escolhe, que o vírus não pressupõe, esse eu não vou pegar porque ele tem anticorpos e ele vai me matar? Porque é inadmissível. Nós vamos voltar ao começo da epidemia, justamente quando, vamos fazer isso aqui para evitar isso, vamos fazer isso para evitar. E o que aconteceu? Infectados já tem 3 milhões, mortos tem mais de 100, como disse o Alessandro, e obviamente que a gente fica, não tem torcida. Aí a gente vê as praias lotadas, a gente vê festejos, abrir os bares, o povo vai e se acumula. Então, Edson, assino embaixo o que o Alessandro falou, que era também a minha opinião, e parabéns ao sindicato. E eu vou mais além. Se eu fosse jogador de futebol, se não atenderem ao pedido do sindicato, eu faria uma campanha entre todos os atletas para ninguém entrar em campo.
porque muito mais gente vai ser infectada, muito mais gente vai falecer, são vidas que vão subir, por quê? Por causa da bola ou por causa dos interesses econômicos que estão acima da vida. Daqui a pouco a gente retoma esse assunto aí da Covid, ainda no Baixado Esporte de hoje, falando sobre os efeitos dela nos times e nos jogadores de futebol no Brasil. Meus amigos, hoje teremos a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O Santos joga amanhã, mas é importante a gente lembrar que alguns clubes, por exemplo, que já vieram de derrota na primeira rodada, já estão com o pé na frente ou outro atrás. Então vamos lá, os jogos desta quarta e de quinta-feira amanhã também. Hoje nós teremos, às 19h15, o jogo é em Bragança Paulista, o Red Bull, que é comandado aí pelo Felipe Conceição, contra o Botafogo, que vai estrear no campeonato de Paulo Autuori. Alessandro, esse jogo para você, o Red Bull vem de um empate, é um bom resultado. E o Botafogo estreia na competição. O que você acha? Vai empatar de novo. Vai ser jogo para empate, porque o Botafogo ele vem sendo bem montado, apesar de pouco recurso, bem montado pelo Paulo Autuori. E eu vi alguns lances do amistoso contra o Fluminense. E o Botafogo vai ser um time que vai ficar ali no meio do campeonato. Então hoje, Botafogo e Red Bull, para mim, empate. Para você, Aníbal Gomes, esse jogo lá em Bragança Paulista. Eu acho que o Red Bull ganha, e vou explicar. E eu concordo em parte com o Alessandro, porque o Autuori está montando, padronizando o time do Botafogo. Eu também assisti com o Fluminense, achei que ele foi bem, até taticamente, jogou fechado, mas saiu no contra-ataque. Mas isso leva um tempo, né? E a gente sabe que o tempo é curto. Por esse aspecto, eu acho que o Red Bull ganha. Muito bem, palpite aí do Aníbal, portanto, no Red Bull, e o Alessandro acho que dá empate. Outro jogo no mesmo horário, 19h15. Vamos ter o Atlético Mineiro de São Paulo contra o Corinthians de Thiago Nunes. Um jogo 19h15 no Mineirão. Daqui a pouco nós vamos falar desse jogo aí, porque tem entrevista dos jogadores, então a gente vai abordar um pouco mais com profundidade essa partida. Vamos mudar a página aí. Atlético do Paraná, que vem de vitória, jogando fora de casa, comandado aí pelo senhor Dorival Júnior, enfrentando o Goiás, que não estreou contra o São Paulo, porque teve 9 jogadores com Covid-19. Ney Franco é o treinador. O que você acha, Alessandro? O time da Covid. E outra coisa, vai jogar hoje sem 8 titulares. 9? 9 titulares, porque eles estão afastados, né? Estão naquele período de quarentena, aqueles 14 dias que tem que ficar, a tal da contaminação de rebanho, viu, Aníbal? Então, já contaminou 9, daqui a pouco contamina todo mundo do Goiás, o Goiás está liberado para jogar em qualquer lugar, não é isso? E o Atlético Paranaense ganha hoje. Para você, Aníbal, veio a segunda vitória do Atlético do Paraná aí, ou você acha que engrossa o Goiás na estreia aí? Não, eu acho o seguinte, eu acho que ganha o Atlético do Dorival, porque o rebanho está melhor. Vamos a outra partida importante, outro estreante, hein? O Bahia, de Roger Machado, vai enfrentar o Coritiba, que vem de derrota, perdeu em casa, comandado aí pelo Eduardo Barroca. Esse jogo é lá em Salvador, um pouquinho mais tarde, às 8h30 da noite. O Bahia vem forte, Alessandro? Vem forte. Bahia vem forte. Roger Machado teve uma continuidade de trabalho no Bahia, foi campeão baiano. E o Coritiba que não coloca as barbinhas de molho não, que a segunda divisão já está beirando também. Para você, Aníbal. Também acho que o Bahia ganha. O Roger também teve uma fase aí que ele ficou também meio pendurado, mas a conquista do título apaga realmente tudo. Então e pelo contrário, dá mais moral. Eu acho que ele vem forte e ganha o jogo. Outro jogo polêmico. A estreia do Atlético de Goiás, comandado pelo Wagner Mancini. O Atlético conseguiu um recurso na CBF para escalar os jogadores que testaram Covid-19. Daqui a pouco eu vou até colocar o texto, o que eles alegam para poder escalar os jogadores. Eu posso falar para você. Pode adiantar, então, posso falar para você. Que é notícia importante. Eles alegaram que os atletas, mesmo estando positivo ainda para o Covid-19, eles já estão naquela fase que eles não transmitem mais. Eles já cumpriram aquele período de quarentena e essa fase que eles estão da Covid não há mais transmissão, não há mais risco de transmissão. Então, por isso, eles pediram a inscrição e foi acatado, né?
Foi acatado. Agora vai jogar contra o Flamengo e vamos contaminar. O negócio é contaminar. Vamos embora. E sobre o jogo, você acha que o Atlético aí, porque o Flamengo vem de uma derrota inesperada para o Atlético Mineiro, e o Domenech, que está chegando, já estão começando a fazer comparativos com o Jesus. É o tal negócio. Quando um cara bom deixa uma marca, um legado, o que vem carrega um container nas costas. Vamos ver, vamos aguardar para ver como é que o Flamengo reage depois da derrota contra o Atlético Mineiro. E vou te falar que para o Flamengo, que está apostando em técnicos estrangeiros, era melhor ter contratado um técnico brasileiro para tomar porrada, depois tirava o cara e trazia, porque esse aí vai tomar porrada com certeza. Aníbal Gomes, jogo 8h30 da noite em Goiânia, a estreia do Atlético de Goiás aí de Wagner Mancini e o Mengão, hein, do Domenech. Olha, você tocou no assunto aí do treinador do Flamengo, e isso está me levando que eu acho que o Jesus, ele renovou o contrato e depois ele se arrependeu e ele começou a perceber, porque a história do futebol tem mostrado, claro, com exceções, que necessariamente quem vai bem um ano também vai bem no outro ano, né? Você teria que ter 2, 3 anos, uma consequência, como aconteceu no passado, Corinthians, Palmeiras, próprio Flamengo, na época do Zico e tal, o Santos, né? Mas não é numa temporada só onde realmente tudo deu certo, né? Tudo foi montado e a expectativa era realmente aquela. O Atlético, como disse o Alessandro, pediu, conseguiu, né? Vai jogar contaminados contra não contaminados, o vírus está de um lado, não está do outro lado. Só porque eu respeito muito o Wagner Mancini, eu vou torcer para o Atlético ganhar. Bom, aí seria uma crise já no Flamengo, com certeza. A outra partida importante de hoje, o Fluminense que vem de derrota no campeonato, hein? O Odair Hellmann vai enfrentar o Palmeiras, campeão paulista, de Vanderlei Luxemburgo, esse jogo 21h30, Maracanã, o jogo da televisão. Alessandro. O Fluminense veio de derrota, mas jogou bem contra o Grêmio. Não lá deixou... em Porto Alegre. E vai carimbar a faixa do Palmeiras hoje. Carimbo na faixa. Opa! Carimbo na faixa do Vanderlei hoje. Para você, Aníbal. Olha, eu também acho. Acho que o Fluminense foi muito bem contra o Grêmio. O resultado não disse o que foi o jogo. O Vanderlei joga sem... Tem desfalque também no seu time, né? Inclusive o seu capitão parece que não joga. E é uma peça fundamentalmente importante para ele no esquema. Eu acho que dá Fluminense. Um zerinho só, 1-0, mas eu acho que dá Fluminense. E o último jogo da rodada de hoje, quarta-feira, é esse aí que está na tela. Ó. Ceará e Grêmio. Ceará, que é comandado aí pelo Guto Ferreira, campeão cearense, enfrentando o Grêmio de Renato Gaúcho, jogo 21h30 em Fortaleza, Alessandro. O Grêmio não jogou bem contra o Fluminense. Ganhou, mas porque teve a força de jogar em casa e o gol do Diego Souza na Bacia das Almas. É um jogo para empate hoje lá no Ceará, hein? O Ceará, eu acho que vai segurar o Grêmio. Para você, Aníbal. Olha, eu concordo também com o Alessandro. Eu também não gostei do time do Grêmio. Achei pelo elenco que ele tem, porque essa história não tem treinado. Os outros também não treinaram. A diferença de 2, 3 dias não é isso que vai resolver o problema. Não foi bem. O Vanderlei teve 2 ou 3 oportunidades que salvou o Grêmio de tomar o gol. E o Ceará, olha, ele bateu Fortaleza lá, foi campeão. Tudo bem, vai. Dá empate, vai. Muito bem, são os jogos desta quarta-feira do Brasileirão. A rodada será completada amanhã com mais 3 partidas, rapidamente aí na tela, só para o telespectador ter ciência do que vai acontecer no complemento dela. Amanhã, 19h15, Morumbi, São Paulo e Fortaleza, o São Paulo de Fernando Diniz e o Fortaleza de Rogério Ceni, o grande ídolo do São Paulo. Aliás, esse jogo é perigoso, hein? Se o Fortaleza ganhar o jogo, a torcida vai começar, embora não esteja no estádio, vai bombar a internet lá na diretoria do São Paulo para contratar o Rogério Ceni de volta. É verdade. Vamos lá, outro jogo de amanhã, Internacional e Santos, o duelo aí do Cudê contra o Cuca, né? Inter e Santos, um jogo amanhã, 19h30 no Beira-Rio. Interessante, Cudê contra Cuca. E a última partida também, o Vasco da Gama, enfrentando o Sport. O Vasco aí que é comandado pelo Ramon e o Sport pelo Daniel Paulista. O Daniel foi jogador do Santos Futebol Clube, inclusive. Volante, o Leão que trouxe ele. O Leão que trouxe ele pra cá. O Leão que trouxe. Aníbal, vamos falar um pouquinho do Corinthians. Olha aqui, joga hoje com o Atlético Mineiro. Ontem, quem foi escalado para dar coletiva? Gil. Isso foi de manhã. Vamos ver o que ele falou a respeito, inclusive
inclusive do protocolo de segurança. Foi a primeira pergunta. Gil, vocês estão aqui, tudo enclausurado, protocolo, todo mundo bem cuidado, não é isso, Gil? Vamos lá. Boa tarde. A gente tem toda a nossa segurança, toda uma cautela, toda uma preocupação aqui. O departamento médico, junto com toda a diretoria, está fazendo o máximo de esforço para a gente não correr nenhum risco. Então, a gente está seguindo também todas as regras, todos nós jogadores. Então, a gente espera que isso passe logo, né? Claro que isso vai de clube para clube, né? Mas a nossa parte aqui a gente está fazendo muito bem. Tanto que nós ficamos mais de 15 dias concentrados, todos nós aqui no clube, para poder não correr risco. Então, a gente está seguindo o nosso protocolo e espero que todas as equipes também façam o mesmo para a gente poder não ter nenhum problema na frente com o brasileiro. Essa entrevista coletiva de ontem de manhã terminou, meia hora depois veio o resultado e falou assim: Gil, você está com Covid-19 e você e o Léo Natel. E os dois foram tirados da delegação que estava para embarcar, tanto o Gil como o Léo Natel. Sabe o que me representa isso? Volta pra gente aqui. Não sei se o Alessandro vai lembrar. O Sérgio Malandro, quando tinha aquele negócio, falava assim, nhen, a pegadinha do Sérgio. Pegadinha do Malandro. Não parece a pegadinha do Malandro, essa do Gil? Olha, estou aqui há 15 dias, pegadinha muito do bem malandro. cuidado. Pegadinha do Termina a Malandro. entrevista e fala, eu estou com Covid. Ele pegou Covid de quem? Então. Você pode me explicar, por favor? Se o cara está 15 dias enclausurado lá. Aí eu vou te falar o seguinte, olha só a situação. Ontem eu até estava conversando com o Matheus e com o Miguel a respeito disso. Se o Gil foi testado ontem positivo, esse teste foi feito, o teste é 48 horas, né? 2 dias antes. Ou seja, o Gil jogou contaminado contra o Palmeiras. O Gil jogou a final do Campeonato Paulista de Futebol no sábado, ele já estava com Covid. Ou eu estou enganado? Não, né? Aí como diria o cidadão lá em cima, tá certo a questão? Ele estava contaminado já. Ou seja, se ele estava contaminado, ele pode ter contaminado outros jogadores, tanto do Corinthians como do Palmeiras, no jogo. Ele pode ter contaminado os jogadores do Palmeiras, ele pode ter contaminado a arbitragem, ele não conversou com o árbitro, ele não chegou perto do árbitro ali, ele não falou, não teve gotícula de saliva, ele estava contaminado. Ou seja, não tem jeito, o que os caras estão fazendo no futebol é a contaminação de rebanho mesmo, porque daqui a pouco, o Aníbal vai falar a respeito disso, daqui a pouco o futebol brasileiro vai ficar tranquilo. Por quê? Porque todos já foram infectados, então pode seguir o campeonato, sem torcida mesmo, lá dentro de campo todo mundo já foi infectado, já passou, se não morrer ninguém, né, nesse período, foi o que o Aníbal disse agora há pouco, o vírus não escolhe quem tem problema cardíaco, quem tem problema respiratório, quem tem imunidade alta, imunidade baixa, o vírus não escolhe. De repente pega um atleta que tem algum problema e aí morre, aí vão parar o futebol, porque o atleta morreu. Agora, Aníbal, veja só, o Gil, como outros jogadores, fizeram testes a cada 2 dias, porque o Campeonato Paulista estava em andamento. O Corinthians jogou com o Mirassol, antes do Mirassol pegou o Bragantino, fez o teste da Covid, quer dizer, esses jogadores estão sendo monitorados através de testes que são caros, tanto é que são pagos pela CBF. Estão em hotéis, no próprio clube. Lá no hotel, as pessoas que entram também são submetidas a exames. Por exemplo, quem faz a faxina, quem faz a comida, tudo muito bem monitorado, tudo muito controlado. E aí aparece, Gil, você está com... A não ser que seja negativo, que seja um falso positivo e tal. Mas, de qualquer maneira, a pergunta é essa. Com todos os cuidados, o cara pegou e pegou de quem? Como pegou, Aníbal Gomes? Veja bem, Edson e Alessandro, eu vejo falar muito em protocolo. Aí você assiste às partidas, né? No protocolo diz que você não deve cumprimentar, não deve abraçar. Comemora gol é do mesmo jeito. Cumprimento, acaba o jogo, eles ficam batendo papo. Ainda ontem, no jogo do Guarani com o Cruzeiro, quando terminou o jogo, o que eu vi? Jogadores parados ali, conversando, tete a tete e tal. Agora, eu aproveitando o gancho do Alessandro, se o problema é esse, é contaminar todo mundo para depois não ter mais vírus no Brasil, então faz o seguinte, vamos fazer o futebol, chama os torcedores também para os estádios, aí contamina todo mundo e o Brasil fica livre do vírus. Se é esse o problema, então por que a torcida não pode entrar em campo, então?
Então foi o seguinte, olha, está aberto, olha, até o seguinte, é ingresso livre, né? O Maracanã cabe quanto? 80 mil? Paula, tem 80 mil. São 80 mil menos contaminados e menos que vão morrer. Quer dizer, é um absurdo. E eu vejo falar em protocolo, mas eu não vejo fiscalização para ver se o protocolo está realmente está sendo cumprido. Não, eu também acho. Eu acho que é um negócio inexplicável. Agora, eu fico com uma dúvida. Parece que o Felipe Melo não joga hoje por um outro problema. Será que é por outro problema, como disse o Alessandro? Os dois conversaram. Será que não passou? Ou passou para outros? É verdade, Aníbal, tem razão. É verdade. Porque ele fez o teste na segunda-feira. Sim. E ele não pegou na segunda-feira. Claro que não. Até porque não aparece. Se eu não me engano, o teste você consegue só depois de 3, 4, 5 dias que o vírus está no organismo, você consegue detectar pelo teste. Então ele jogou contaminado. Ele jogou contra o Palmeiras contaminado. Então o protocolo da Federação Paulista também está falho. Porque se o cara está com Covid hoje, ele jogou no sábado contaminado. A questão é a seguinte. O futebol brasileiro tinha que voltar por interesses diversos, como disse o Aníbal. Interesses financeiros, né? Principalmente de quem detém os direitos do Campeonato Brasileiro, que é a Rede Globo. A Rede Globo passa por um momento muito difícil, com um corte de verba do governo federal, e precisa dos patrocínios do futebol, que é a maior audiência do canal, para poder sobreviver. Nisso, ela concordou. Né? Quando o Caio Ribeiro falou e o Casagrande foi em cima e bateu, porque não tem que voltar, porque o Casagrande foi o único que lá da emissora que bateu em cima disso, que não tinha que voltar ao Campeonato Brasileiro, a emissora que vem defendendo muito bem, né, as pesquisas, fazendo a pesquisa de quem está contaminado, quem não está, liberou o Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque precisava dos patrocínios, precisava do dinheiro do Campeonato Brasileiro. Nos Estados Unidos, a detentora dos direitos da NBA é a ESPN, que hoje faz parte do complexo Disney. A ESPN, a Fox, todas foram compradas pela Disney. O que a Disney fez? Eu preciso transmitir a NBA. A NBA é o meu maior filão dos canais de esporte. Tá bom, eu vou fazer com total segurança. Vai ser aqui no complexo Disney. Fez uma bolha para levar os atletas. Colocou todos os atletas dentro dessa bolha e lá dentro não tem contaminação. Por quê? Porque está sendo tudo vigiado. Está sendo um investimento altíssimo para ter todos os times da NBA no mesmo lugar. No Brasil não tem condições de fazer isso. Você tem dinheiro para fazer isso? Então não tem condições de ter campeonato. É a minha opinião. Bom, e no treino de ontem, o Gil participou do treinamento, inclusive, e o Cássio falou a respeito da estreia do Brasileirão hoje. E vamos ver como é que foi o embarque da delegação também. Cássio. Feliz, muito confiante, apesar de acabar de não ter conseguido o título paulista, mas é uma página virada. Quando se joga num Corinthians, num time grande, não dá muito. Quando você ganha também não dá para ficar comemorando muito, quando perde também não dá para ficar sofrendo muito. Já foi, passado, estou muito confiante, acho que nós tivemos uma crescente muito grande, vemos uma situação muito boa, a confiança, o ambiente de trabalho muito bom e vamos lá. Jogo a jogo, cada jogo vai ser uma final e, lógico, com humildade, vamos buscando as vitórias aí, mas se Deus quiser poder fazer um grande jogo na estreia, se Deus quiser conseguir uma grande vitória. Valeu. Imagina o perigo, que vai para o aeroporto, se tem cara infectado, né? Espalha lá dentro do aeroporto, mas o voo foi fretado e tal, mas de qualquer maneira, os caras, se o Gil, por exemplo, viajasse, viajaria contaminado. E é um negócio complicado. Agora, antes de vocês falarem propriamente do jogo, de Atlético e Corinthians,
O Sampaoli deu uma entrevista após o jogo contra o Flamengo, dizendo que para o time tentar ser campeão, Aníbal e Alessandro e telespectador, precisaria de mais 5 reforços. A diretoria do Galo falou, peraí, que história é essa? Nós somos o time que mais investiu, tudo que ele pediu nós demos, e agora ele vem a público e falou, ó, para a gente tentar ser campeão, eu preciso de mais 5 reforços. Sabe o que aconteceu? O 7 Câmara foi lá no treino do Galo. Veja como foi. Presidente, todo mundo quer saber o que o senhor está fazendo aqui no CT. Olha, vim bater um papo aqui com o Sampaoli, né? Conversar com ele sobre os pleitos dele, né? Vamos falar a verdade, né? Ele é um treinador extremamente exigente em campo e também, eu diria, fora de campo também, né? E é isso, a sede de ganhar, né? Essa vontade de ser campeão, de estar fazendo com que o time seja cada dia mais bem treinado, mais bem entrosado, mais competitivo, né? E claro, em busca de vitórias. E esse é o tipo de personalidade que a gente quer, né? Que a gente busca, né? Uma mentalidade vencedora, né? Que é a mentalidade do Atlético. Então, eu fui ali conversar com ele. Ele, obviamente, me fez alguns pleitos, né? Eu não posso sair falando aqui. Começa a ficar até com a cabeça meio quente aqui, né? Mas é assim, né? Eu acho que bom que ele é proativo, que ele que ele cobra da gente. Eu também tenho o direito de cobrar dele, claro, e terei se eventualmente alguma coisa aqui não estiver indo conforme a gente pensa que tem que ser. Mas esse é um trabalho importante, né? Quando há cobrança de ponta a ponta, né? Da diretoria, com o corpo técnico, com os jogadores, a própria torcida, né? Então tudo isso aí faz parte de um ambiente que eu considero que é um ambiente propício para um clube brigar por títulos. O Aníbal, no termo popular seria o seguinte, que papo mais furado, né? O presidente foi lá para falar assim, escuta, como assim? Eu preciso de mais 5 reforços. Esses caras arrumaram para a cabeça, Aníbal. Mas não cabeça, arrumaram para o corpo todo. Foi só para a cabeça, né? Claro. Pode falar, pode falar. Não, vê bem, eu acho que eles arrumaram para a cabeça, né? E se imaginando. Aí eu já acho diferente, não foi só a cabeça, foi o corpo inteiro. Vamos fazer a colocação, né? Bom, então, e outra coisa, ele falou que tem uma mentalidade vencedora. Só que ele passou no Santos também com essa mentalidade vencedora. E acima de tudo, o Santos procurou em todos os supermercados da Baixada toda, aonde quem estava vendendo a mentalidade vencedora. Como não conseguiu, ele foi criar problema. Claro que está na cara. Para mim, eu tenho 2 deduções. O Atlético nunca ou não se informou ou não quis saber da personalidade do São Paulo. E segundo, ou ele viu que aquela vitória dele contra o Flamengo foi um acidente de percurso. Porque time por time, né, pela própria fase conquistada no ano passado, o Flamengo era o favorito para ganhar o jogo. E ele ganhou de 1-0 e falou, opa, abriu um sinal, eu preciso de mais 5. E se ele empatar ou perder para o Corinthians, ele vai pedir mais 3. Eu concordo com você, viu, Aníbal? Pelo que eu vi também de Flamengo e Atlético, o time do Atlético ganhou o jogo, mas não foi nada convincente. Não foi aquele jogo que você fala assim, olha, o Atlético é candidato ao título. Pareceu isso para você, Alessandro? Não, e ontem nós comentamos aqui no programa, falando assim, o Atlético também não tem nenhum jogador de expressão, né? Por isso que ele está pedindo mais 5, que ele quer jogador de expressão. Olha, eu vou falar um negócio para vocês. O Sampaoli, ele sobreviveu ao Santos, primeiro porque o Santos não tem presidente. Primeiro ponto. O Santos não tem presidente. Então ele falava o que ele queria, a hora que ele queria e tudo passava, porque ele estava falando e o presidente não respondia. Lá não. Lá ele já sentiu que, ele falou numa coletiva, no dia seguinte o presidente estava lá. O que é? Tá falando o quê? Pro público aí, tá jogando a gente contra o público, tem que pegar mais 5, o que é? Foi isso que o presidente foi fazer, né? Então o negócio lá já não... Cara crachá. Cara crachá, amigo. É isso aí. Você falou? Então fala aqui então. O que você pega? O que é? Você pediu tudo que você pediu, você tava aqui. Foi isso que aconteceu, né?
Então, diante disso, e a gente falando até que o jogo do Flamengo foi um erro de percurso, como disse o Aníbal, hoje pela manhã eu estava até comentando, assim, ó, eu acho que o Corinthians hoje periga tomar uma goleada do Atlético Mineiro lá em Minas Gerais. Por quê? Porque tá sem Fagner, tá sem Gil, tá sem o Carlos, né? Daí para frente todo mundo vai, mas esses três que são o alicerce ali da defesa corintiana, ou seja, o Atlético com aquela intensidade periga tomar. Mas diante disso agora que eu vi aí, dessa celeuma interna já, não sei não, hein? Acho que o Aníbal tem razão. Capaz de empatar hoje para ele pedir mais 3 jogadores, aí empata no final de semana ou perde, ele vai pedir 5 e quem vai pedir para ele ir embora é o Sete Câmara. Muito bem. A diferença lá é que o presidente, você viu, não manda recado não. Eu vim aqui. E ele foi muito polido, que ele falou o seguinte, olha, não quero ficar de cabeça quente, vou bater um papo. Senhor, tudo bem, tudo tranquilo? Hã? Que passa? Mira, passa? Olha aqui um recadinho para você que está com pane no celular. Gente, não se preocupe. A Top Center voltou agora às atividades na rua, né, no horário da 1 da tarde às 7 da noite, conforme estabelece a Prefeitura Municipal de Santos. Não entregue o seu celular na mão de qualquer um, não. Entregue na mão de gente especializada, tá? E com credibilidade no mercado. A Top Center está há 10 anos no mesmo endereço, aqui na Rua Oswaldo Cruz, ao lado da porta principal da Unisanta. E para você que mora em Santos, apenas em Santos, e não quer sair de casa, é só ligar no celular 988015626. Eles mandam um técnico, avalia o problema, faz o orçamento, você aprovando, você paga em 12 vezes no cartão. E não é só arrumar não, que é uma bateria, enfim, qualquer tipo de acessório, é só dar uma ligadinha aqui na Top Center. Top Center ao lado da porta principal da Unisanta. Edson. Oi. Antes do intervalo, só para falar que Thiago Nunes e Sampaoli vão se reencontrar hoje, né? É, os dois tiveram um entreveiro aqui. Aqui na Vila Belmiro, quando o Thiago Nunes era técnico do Atlético Paranaense e o Sampaoli do Santos, eles dois bateram boca, chegaram a se xingar, teve, né, deixa disso, deixa pra lá, hoje vão se encontrar lá. Daqui a pouco vamos falar do Santos Futebol Clube que joga amanhã. Segura aí, a gente volta já. Quero mandar um grande abraço a todos que estão acompanhando o nosso Baixado Esporte e muito obrigado pelo carinho da audiência. Olha, Cacau Center é a maior loja quando se fala em artigos de festa em toda a Baixada. Mais de 60 mil itens, tudo num lugar só e mais barato. Para quem não sabe, a Cacau Center fica na Prefeito José Monteiro, 744, ali pertinho do Carrefour, em São Vicente. Não tem o que errar. Falou em festa, produtos para festa, falou Cacau Center. Aníbal, Alessandro e você, meu amigo telespectador, que nos honra com o carinho da sua audiência e principalmente você, torcedor do Peixe. Põe por favor, essa imagem, essa tela, para a gente analisar um pouquinho aqui. Eu não sei aonde que isso vai parar, mas de qualquer maneira acho que é uma bomba relógio. E alguém, logo, quando botar essa bomba no colo, ela vai explodir, né? A manchete do Cueva é a seguinte: ele já acertou com um time da Turquia, que foi rebaixado, mas a Federação Turca, alegando os problemas de Covid, falou, esse ano ninguém cai. Então vamos disputar o campeonato, acrescentando mais participantes. E o time que seria rebaixado permanece na divisão maior do futebol turco, e aí essa equipe contratou o Cueva. Está tudo acertado já, o jogador vai atuar pelo time da Turquia. Gente, que pé está essa situação? Em que colo a bomba vai explodir? Porque alguém vai pagar essa conta. Aníbal Gomes, por favor, sintetizando rapidamente. Olha, Edson, antes de mais nada, só um detalhezinho bem rápido. Quando vocês estavam falando aí do presidente do Atlético, tem uma, fora do microfone, é provável, não é uma informação, será que ele chegou e deve ter falado com o São Paulo? Olha, 7 câmeras não tem Lopes no meio, entendeu? Não tem, então você toma cuidado. Bom, eu acho o seguinte, além daquele pum extraordinário, eu tenho um amigo meu que às vezes quando você conversa e tal, ou você fala alguma coisa e tal, que ele tem alguma dúvida, ele escreve assim, me engana que eu gosto, né? Ou ele diz, me engana que eu gosto. O que está por trás disso aí é muito difícil. A bomba já não é mais uma bomba. É muito mais do que uma bomba quando ela estourar. E eu tenho a impressão que ela
olha, se você se aprofundar nos meandros dessa bomba, você sai correndo e pede, não tem distância terrestre para você se esconder, só você indo para o céu. Porque, Alessandro, a priori o torcedor fala assim, esse caso está resolvido já, o Cueva foi embora, está jogando onde quer, ou seja, vai tudo terminar em pizza, e não é bem assim, né? Claro que não é bem assim, O né? time que vendeu o Cueva para o Santos tá louquinho, alguém vai pagar a conta. Claro, uma hora essa conta vai chegar e alguém vai ter que pagar. E esse alguém é a instituição Santos Futebol Clube, que é quem sempre sofre as penalizações, né? Agora, cabe ao Conselho, cabe à nova diretoria que vai ser eleita no final do ano, buscar o ressarcimento desses problemas. Na justiça, ou sei lá, tem que mandar cobrar, não tem jeito, né? Agora, eu queria dizer o seguinte, o pessoal falou tanto, não, daqui a pouco vai resolver, daqui a pouco o Santos está podendo registrar novos contratos, novos jogadores, e nada, né? Continua devendo na FIFA, continua bloqueado de fazer transferência, continua bloqueado de vender jogador, continua bloqueado de comprar jogador, ou seja, cadê o cara? Cadê? E o que o Conselho vai fazer? Não sei, o Aníbal tá aí, pode até explicar pra gente, porque tá passando o dia, e daqui a pouco chegou o final do ano, daqui a pouco é a eleição, e o Santos vai entrar 2021, que se Deus quiser nós já vamos ter vacina, já vai estar tudo liberado, o Santos vai entrar 2021 sem poder comprar, sem poder vender, sem poder transferir, sem poder fazer nada. E aí? O Aníbal, o Cuca conversou, viu, Aníbal? O Cuca conversou com o Sacha e tentou convencer, falou, Sacha, acerta aí, o Santos vai te pagar, tal, volta, não sei o quê. E o Sacha até falou, podemos pensar. E o Everson falou, não, eu vou deixar primeiro correr o barco na justiça e ver o que a justiça resolve. A partir daí a gente pode voltar a conversar. Então o Alessandro já colocou essa questão e é importante que você diga. O Conselho vetou as contas dele em 2019, o barco está continuando, mas aonde vai parar isso, Aníbal? Bem, Edson, vamos voltar um pouco atrás. A grande falha, o grande erro aconteceu quando houve aquela votação para o impeachment. Ali, naquele momento, ele teria que ter, eu vou usar um termo, né, empichado e ter saído do cargo. Era ali. Ele só não saiu porque ele, politicamente, ele é muito vivo. E quando eu digo vivo, não estou falando de inteligente. Enquanto a campanha era que o problema era grave no Santos, etc. e tal, ele resolveu explorar o quê? Olha, o meu impeachment é por causa da minha briga com o vice-presidente, com o... Na verdade, não foi. E aí o associado falou, Vladimir, presidente, ele fica. Nós estamos pagando, não que o associado tivesse culpa, porque a campanha foi muito mal feita. Vocês estão falando de bomba do Cueva, e eu estou vendo hoje nos jornais que ele está falando aí de 42, não sei o que e tal. A dívida do Santos é astronômica. E quando se fala o dia que a bomba estourar, não é bomba, lá tem um reservatório. É que acontece o seguinte, agora está na comissão de sindicância. Eu acho que a comissão vai decidir de que ele não pode continuar, outras punições, será dívida, vai para o Conselho. Hoje, se o Conselho pudesse resolver, ele já estaria fora. As duas votações, ele perdeu de super goleada. Quer dizer, ninguém tolera mais o presidente do Santos. E ele também não tolera mais o Santos. Só que, dezembro, Alessandro, tem eleição. E nós estamos já na metade de agosto. Veja bem, até a comissão se manifestar, então pediram em caráter de urgência, e vai para o Conselho, e vai realizar uma votação. Olha, quando o Edson me chamou para participar do Baixada, agora recentemente, eu vou falar o que eu falo todo começo de ano. Eu tenho muito medo deste ano na vida do Santos Futebol Clube. O rombo, vocês não têm ideia do rombo que é as finanças do Santos Futebol Clube. É uma bomba, não sei quantas vezes maior do que essa bomba do Cueva, podem ter certeza disso. Mas o andamento é esse. A comissão se manifesta, o Conselho vai se manifestar e aí vai para o impeachment. Vai demorar, provavelmente ele entra na justiça, aí ele vai levar o caso até dezembro. Isto é Brasil.
que na política também se faz isso. Empurra-se com a barriga e ele sai sem a forma de impeachment. Mas depois, e aí é que vem o grande problema, eu acho que depois tem que ser cobrado judicialmente, juridicamente, tem que cobrar dele sim. Ele é o grande responsável por tudo de errado que está acontecendo no Santos. Aliás, não aconteceu quase nada certo. Bom, daqui a pouco voltamos, né, para falar mais desse Campeonato Brasileiro. Não saia daí, até já. Bem, o Palmeiras tenta a primeira vitória no Brasileirão contra o Fluminense hoje à noite. Veja como foi o preparativo final do Verdão. Vamos lá. Fala comigo. O pós-título foi muito bom, né? Acho que consegui comemorar bem com meus amigos e também com meus companheiros. E agora é voltar à concentração que a gente teve nesse último jogo contra o Corinthians, porque vai ser um jogo muito difícil contra o Fluminense. Então acho que nós temos que virar a chavezinha, né? Já passou o título, já passou as comemorações, então agora é focar no Brasileiro, porque é um campeonato muito difícil de se ganhar e também de se jogar. Acho que vai ser muito importante a gente começar com os 3 pontos, ainda mais contra um time como o do Fluminense, um time forte, um time que briga por títulos. E a nossa estreia é fora de casa, então eu acho que a gente tem que se concentrar o mais rápido possível para esse jogo. O que me chamou a atenção do treinamento do Palmeiras é a intensidade. Eu falei para o Alessandro, Aníbal, o time foi campeão domingo, joga hoje e ontem foi esse treino aí. Você viu os caras dando carrinho no treinamento, o cara até puxou a perna assim, falou, opa, entendeu? Aí o Alessandro falou, não é o Vanderlei que está treinando o time não, é o Copertino. Esse tipo de treinamento é dado pelo Copertino? Não, na verdade, o Vanderlei, quem faz o treinamento é o auxiliar técnico Copertino. É ele que comanda os treinamentos. O Vanderlei chega, dá aquela preleção, fala como é que vai ser e tudo mais, mas quem fica ali no treinamento organizando, parando as jogadas é o Copertino. É ele que faz esse trabalho de campo com os jogadores. Agora, Aníbal, repara bem, o Palmeiras tem um elenco grande. Pode até não ser um elenco ideal, mas é um elenco grande. O Vanderlei está pedindo reforços, objetivando a conquista do Campeonato Brasileiro. Eu fico aqui pensando com meus botões aqui. O Santos, como o Alessandro falou, se não pagar a FIFA, não pode contratar ninguém. O elenco já é reduzido. O elenco do Santos, que não é um elenco assim maravilhoso, é um bom elenco, mas não é nada extraordinário. Ele não é numeroso, é um elenco relativamente pequeno até. E sem reforço, sem contratar, vai ter Libertadores, Copa do Brasil e esse longínquo Campeonato Brasileiro. É jogo quarta, domingo. Vai dar para segurar essa onda aí, Aníbal? Olha, Edson, a melhor resposta que eu posso te dar e para os senhores telespectadores é que quando você me chamou para participar hoje do programa, eu fiz questão de ficar aqui, atrás de mim tem um oratório com vários santos que era da minha mãe. Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima. E eu fiz questão de apresentar o programa aqui de frente, à frente do oratório, que é justamente para pedir a bênção e a proteção para os santos, né? Para que ajudem os santos.
Porque se não for ali, não pode contratar, não pode escrever, não pode pagar, está devendo para Deus e todo mundo, e fica dando uma de grandeza, sabendo que ele vai sair. A situação do Santos é muito, talvez, nesses últimos anos, seja a mais difícil, a mais perigosa de caminhar para uma Série B este ano. E isso eu falo com o coração doído, né? Porque não tem condições. Além disso que você falou, não pode contratar, não pode escrever, é reduzido, e é reduzido não só numericamente, mas reduzido também em talentos, né? Talentos que podem decidir uma partida. A base também foi totalmente dissolvida, praticamente dissolvida pela gestão do Pérez. Então é muito perigoso, eu acho que não dá. O torcedor do Santos vai sofrer muito. Esse empate com o Red Bull, claro que a gente torce para ele ganhar, não tenha dúvida nenhuma. Mas no fundo, era bom que perdesse, era bom que perca para o Internacional, que eu acho que é o que vai perder, que é um jogo muito difícil, para que se acorde algumas pessoas dentro do Santos para entender antes que o mal maior aconteça. Porque realmente é uma pauleira, hein, Alessandro? O Santos vai jogar aí 3 campeonatos. Copa do Brasil, Libertadores da América e Campeonato Brasileiro. E como você falou, sem condições de contratar, a não ser que caia algum dinheiro de algum lugar e pague a FIFA, venda, por exemplo... a venda do Veríssimo, vai. O Lucas Veríssimo, por exemplo, ontem caiu por terra. Acho que jogaram areia em cima e apagou. Uhum. Lá na Inglaterra já deram como, olha, não tem nenhuma possibilidade de contratar esse jogador. Até porque eles sabem que... Sabe o que acontece? O Aníbal, como advogado, sabe disso, né? Vamos supor que a pessoa quer comprar um apartamento. Aí ela vai comprar um apartamento. Na hora que ela vai puxar o histórico do apartamento, aí tem penhora de não sei o que, tem penhora de não sei o que lá, o cara tá devendo pra cá, tá devendo pra lá. O cara fala assim, pô, eu vou me meter nisso daí, pode ser que sobre pra mim. E o cara vai comprar um atleta do Santos, ele fala assim, pô, o Santos tá devendo na FIFA, tem Cueva que vai estourar agora, de repente o meu dinheiro eu vou passar pra lá, vai bloquear aqui, aí o jogador pode ficar com a documentação segura. Quem é que vai se meter nisso? Fala pra mim. O cara fala, não, deixa o Santos acertar a situação dele lá. E aí complica. Porque uma venda que poderia, de repente, fazer o repasse para a FIFA lá, para pagar o Hamburgo e liberar esse problema, começa a ficar tranquilo, porque ninguém quer se meter nisso. E aí não consegue vender. É mais uma bucha para o Renato, que é o novo gerente de futebol do Santos agora, vai trabalhar junto com o Cuca, mais uma bucha para o Renato resolver, né? O Renato que é super gente boa, um grande atleta e agora, mais uma vez, sendo gerente de futebol. Da outra passagem, o Renato não recebeu absolutamente nada. Não pagaram nenhum salário. Será que ele vai receber agora? E olha, para bom entendedor, pingo é letra. Eu não achei muito legal quando perguntaram para o presidente do Palmeiras, logo na segunda-feira, hein? Ele foi campeão no domingo. Se ele gostaria de ter o Soteldo no Palmeiras. E ele respondeu assim, quem é que não gostaria de ter o Soteldo? Mas ele é jogador do Santos. Isso me deixou preocupado, cara. Isso me deixou com uma pulga atrás da orelha. Sabe aquela necessidade de falar, eu preciso de dinheiro? Hã? Eu preciso. Aí o Vanderlei, professor, vai lá, joga lá, os caras dão. Me deixou mais preocupado quando ele falou assim, mas ele é jogador do Santos. Por enquanto. De repente, o Sacha ganha na justiça, ou o Ederson ganha na justiça, e aí o Soteldo fala assim, então também vou. Vai saber. E o Pablo, atacante do São Paulo, fala do confronto com o Rogério Ceni amanhã no Morumbi. Vamos lá. E sobre o confronto com o Fortaleza, o que esperar? É uma equipe muito boa, competitiva, é uma equipe aguerrida e a gente tem que estar muito concentrado para tomar todos os cuidados com os pontos fortes deles. No banco do adversário vai ter um dos ídolos do clube, o Rogério Ceni. Esse confronto se torna mais especial? Tem algum caráter diferente? Acho que todo jogo é especial. Óbvio que o Rogério é um grande ídolo, é um ícone do São Paulo, vai ficar para sempre na história. É um cara que tem admiração de todos aqui, pela história que tem, pela carreira que construiu e por ser um ídolo grande do clube. Com todo o respeito a ele, espero que vencemos essa partida, que possamos vencer o jogo, porque hoje estamos no São Paulo e temos que representar a camisa do São Paulo como ele representou. Bem, confronto amanhã importante, São Paulo e Fortaleza.
E como nós falamos no início do programa aqui também, se o Fortaleza aprontar com o São Paulo amanhã, o Rogério Ceni, como ex-jogador e o maior ídolo da torcida, vai bombar, né? Vai bombar lá na diretoria do São Paulo. Traz o Rogério, traz o Rogério. Alessandro, os seus destaques finais, por favor. Primeiro, deixa eu mandar um abraço pro papai, né? Ô, papai! Alô, papito! Daqui a pouquinho nós vamos estar te buscando, né? Às 15 horas tá saindo, né? Graças a Deus, tudo tranquilo, mais dois stents, né? Ainda bem que não teve que assobiar a musiquinha da ponte, né? Né? Então vamos se cuidar, tá certo? Meu amigo. Eu queria dar um destaque a respeito do Banco BMG. O Banco BMG, que é parceiro de vários clubes, né, do Vasco da Gama, do Corinthians, do Flamengo, do Atlético Mineiro. Nessa parceria que ele tem com o Corinthians, o ano passado o marketing foi um pouco fracassado com relação à abertura de contas. E aí eles fizeram uma campanha tirando o BMG de laranja e colocando o BMG preto e branco. E com isso, olha só com essa mudança que tiveram e da maneira como foi feito o marketing, eles conseguiram alavancar e conseguiram fechar, num curto espaço de tempo, 50 mil contas novas do meu timão com o BMG. Isso daí vai dar um aporte, olha só, Aníbal, como é importante o marketing de um clube. Isso vai dar um aporte financeiro de mais 1 milhão por mês para os cofres do Corinthians. Ou seja, são mais 12 milhões no ano, só por conta de abertura de 50 mil contas. E se chegar a 100 mil contas, isso vai para 5 milhões por mês. Olha o que é o marketing. Um abraço, Alessandro. Outro. Aníbal Gomes, o seu destaque final, Aníbal. Olha, meu destaque final vai o seguinte, você falou do Soteldo daí, agora quem quiser contratá-lo tem que colocar no seu papel, na sua planificação, e tem que pagar o jogador, viu? Porque ele também tá sem ver dinheiro há bastante tempo, tá? E outra coisa, seguindo aí o que o Alessandro falou, o marketing lá vai dar 1 milhão. Pô, melhor é o nosso, que dá R$1 por mês. Um abraço, Aníbal. Olha, o Aníbal falou que deve pro Soteldo, mas deve também pro Achipato. Tem mais essa. O Santos não pagou o Achipato ainda, ela pagou só uma parte, depois não pagou mais, tá bom? Gente, amanhã tudo sobre a rodada de hoje e amanhã tudo sobre Santos e Internacional. Até lá, tchau.